Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, seja todo bem-vindo ao nosso episódio, ou desse episódio da semana, o último programa do mês de março, fechando com chave de ouro o mês dedicado a todas as mulheres. E dedicado para você também, afinal, todos os dias é o nosso dia. Nós temos o nosso protagonismo que nós escrevemos todos os dias. E aqui, encerrando o mês de março, eu trago para vocês uma convidada que ela vai falar do seu protagonismo, do trabalho que ela realiza, que é contagiante, que desperta em você que você também pode fazer o mesmo. Despertar a magia, a transformação e o protagonismo feminino que está dentro de cada um. Seja bem-vindo ao nosso podcast Fala Mulheres com a Regi. E hoje eu trago ela que já andou esse mundo aí, está muito famosa, já esteve na Globo, já participou do nosso podcast o ano passado e já fez um ano que ela esteve aqui e ela tem uma trajetória muito espetacular e que ela faz a transformação por onde ela vai e que talvez você já conhece, já experimentou um bolo, um café, mas você não experimentou ainda a parte da literatura. Seja bem-vinda, Si Carvalho. Tudo bem, Si? Oi, Regi, tudo bem? Eu agradeço pela oportunidade, né? E tá tudo bem, sim, estamos bem, graças a Deus. E é uma honra mesmo, é um privilégio poder falar um pouquinho do meu projeto para vocês. É esse projeto que é lindo, né, Si? É um projeto que ele transformou muitas vidas e continua. Né? Continua e vai continuar transformando, porque é a semente que você semeia. Falar da Si, a Si já esteve na Rede Globo, ela já contou essa trajetória dela, dessa mulher empreendedora, mas passa para nós um pouquinho, para você que está chegando hoje no nosso canal aí, não nos conhece ainda, seja bem-vindo, eu sou a Regi do podcast Fala Mulheres e a Si Carvalho, a Si da Maria Bonita, a Si dos seus pão de mel, a Si da transformação. Então vamos lá, Si, conta um pouquinho da tua vida, quem é a Si, há quanto tempo está aqui, para falarmos desse projeto. E a Si também teve 2026, é todo nosso, e ela já esteve no show rural da Copavel, em Cascavel, sendo protagonista com várias outras mulheres, relatando os projetos e histórias de vida. É isso aí, Si, tenho o podcast Fala Mulheres de hoje, encerrando o mês de março, é todo teu. Esse microfone, ela dá vez e voz, sendo o protagonista que você é todos os dias. 2026 está aí, ele tem o poder de você escrever a tua história e de transformar. Faça como assim. Vai. Teve medo, mas levantou a cabeça. Assim, ela não tem medo. Alguém não cumprimenta? Desejo para você um bom dia. Alguém não te dá os parabéns, sim, mas você tem o potencial de brilhar. O teu brilho ninguém vai te tirar. É isso que você faz e traz na literatura, nos seus projetos, esse olhar, esse sorriso contagiante onde você passa e fala de você. É esse exemplo de mulher que você é. Então hoje esse microfone é todo teu. Já te agradecendo por você ter aceito estar nesse programa que é dando vez e voz a todas as mulheres, independente de quem for que seja. Você faz a diferença na vida de alguém? Vamos lá. Vamos levar para as outras mulheres essa diferença, esse trabalho contagiante que você faz. E aí, Si, conta tudo para nós, não esconde nada, Si. Não vou esconder, não. Tenho que falar. Regi, é assim. Sinto muito, não compreendo. Antes
eu vou contar a você, vou te contextualizar, né? Sim. Por que eu sou tão apaixonada pela literatura? Bom, não vou aqui repetir a minha história, que muita gente já sabe, né? Pós-acidente, eu fiquei muito... Assim, a minha autoestima foi no subsolo do fundo do poço. Ela não morreu, mas agonizou. E em cima de uma cama ou em cima de uma cadeira de rodas, você tem que ocupar sua cabeça. Sim. Porque é complicado, é traumatizante, na verdade, né? Quando você depende dos outros para tudo. E literalmente, eu dependia das pessoas para tudo mesmo. E eu lia. Então, assim, eu lia a Bíblia, porque eu jamais vou poder desvincular Deus da minha história. Né? Porque se nós estamos aqui, se eu estou aqui, é por ele. Né? E agradeço a Ele todos os dias pela minha vida, né? Por tudo, até pelas dificuldades. Porque é nas dificuldades que nós nos aprimoramos e nos fortalecemos. Né? Então, eu lia. Então, a literatura sempre esteve comigo. Assim, voltando um pouquinho a mais, lá quando eu era retirante da seca, lá no sertão da Bahia, eu tinha muita vontade de aprender a escrever, porque era lindo ver as pessoas escrevendo cartas, né? E eu não sabia, e meus pais também não sabiam ler e escrever, então eu precisava disso. Só que lá não tinha escola, como eu te falei, nós éramos retirantes da seca. Sim. Depois meu pai foi a São Paulo e mandou nos buscar. Eu entrei na escola pela primeira vez, eu tinha 9 anos. E eu, assim, muita vontade. Eu nunca reprovei um ano, porque eu queria aprender, e eu aprendi. Na segunda série, naquela época era série, né? Eu já sabia escrever. Eu fui alfabetizada muito rápido, porque, não sei se pela minha idade, porque eu já era um pouco mais velha que os outros, mas eu aprendi muito rápido. E a partir dali eu desenvolvi um gosto pela leitura. Então, todas as oportunidades que apareciam para eu ler, eu lia. Desde a cartilha Caminho Suave, né? Eu lia de cabo a rabo. Então, quando tinha alguma avaliação, algum trabalho sobre a cartilha, eu já sabia. Então, eu sempre tirei, naquela época que era o conceito A, que nós tínhamos, né? Era sempre A, tudo azul. E uma vez, eu estava na quinta série, eu participei de um concurso naquela época era composição, não era nem redação. E eu fiz um texto, eu ganhei e recebi o meu prêmio na Câmara dos Vereadores, lá de São Bernardo do Campo, onde eu morava. E eu ganhei um dicionário, mas não era um Aurélio, não, ele parecia uma rapadura, sabe? Grandão. Grande. E como na minha casa nós não tínhamos o hábito de ler, porque meus pais não liam, então era muito restrito o acesso à leitura. Eu lia o rótulo do sabão em pó, eu lia tudo que aparecia. E aquele dicionário, para mim, foi a salvação. Porque ali eu determinava, hoje eu vou ler a parte da letra A. Ia lendo tudo que tinha com a letra A. E me salvou um dia, na quinta série, a professora falou assim, escrevendo no texto, apareceu a palavra ourives. Né? Aí ela falou, quem sabe o significado da palavra ourives? E eu porque eu já fui tímida um dia, pode não acreditar, mas eu já fui. Eu, muito tímida, levantei minha mão, aí eu falei, fabricante ou vendedor de ouro ou pedras preciosas, né? Ela olhou para mim tão séria, porque a professora era pequenininha e professora de português brava. Eu falei, pronto, falei besteira, né? Ela, olha, até o final do ano você terá um ponto positivo comigo. Então, uma professora que valorizou o meu conhecimento, que valorizou o meu saber. E eu fui por esse viés. Então, quanto mais eu lia, eu percebia de uma forma até involuntária, mas quanto mais eu lia, mais eu aprendia. Né? Porque ler e escrever, a gente aprende lendo, né? E não tem outro jeito. Ler você aprende lendo, escrever você aprende escrevendo. E foi assim, eu falo que a leitura sempre me salvou. E foi o que aconteceu na época do acidente, pós-acidente, né? Eu me apeguei nos livros, da Bíblia, do Getsemane, né, a Dom Casmurro. E fui lendo.
tudo que aparecia eu ia lendo. Livros, eu já tinha mais acessos, eu li até as apostilas da minha filha, quando ela estudava, eu ia lendo as narrativas. E isso me ajudou a passar no vestibular. Porque, assim, o meu perfil, eu sempre quis ser assistente social. Uhum. E quando eu sofri o acidente, eu havia feito a inscrição para a Unicentro. Só que lá em Guarapuava, não tinha aqui. Uhum. Só que, né, aconteceu tudo impossível. E tempos depois, pós o acidente, eu falei, vou prestar vestibular aqui mesmo, né? Porque assim, você percebe que a cabeça não vai ficando boa, né? Você precisa fazer algo mais. E eu olhava para aqueles 2 seres que eu tinha dentro de casa, né? O Pedro e a Ari, e eu precisava ficar bem por eles também. Sim. Falei, eu vou estudar. Aí eu estudei, li as obras literárias, tudo, mas como eu sempre tive a facilidade, né? Só que eu tinha um agravante. Eu tinha tido traumatismo craniano e concussão no acidente. E vou te contar, era difícil assimilar, né? Graças a Deus, algumas eu já conhecia algumas obras, outras não. E eu tinha muita dificuldade para assimilar. Mas eu prestei o vestibular para letras, passei em 5º lugar. Meu Deus, que felicidade! Porque, né, eu falei, e agora? E eu falo, o maior incentivo que uma pessoa pode falar para mim é falar, você não vai conseguir. Porque teve uma pessoa, eu posso até falar, uma ceboso, né? Que falou assim, espero que esteja ouvindo, que falou assim, passar no vestibular é fácil, quero ver você conseguir terminar a faculdade ou fazer a faculdade do jeito que você está. Porque eu estava de andador, né? Eu não tinha carro. Foi o maior incentivo. E comecei, sabe? Comecei, a princípio, só para ocupar a cabeça. Só que no 2º ano, a literatura me pegou. Eu me apaixonei pela literatura. E foi ali que a minha autoestima, que estava lá no subsolo, porque às vezes não é um sorriso no rosto, não é uma fachadinha bonita, né? Uhum. Que você... Mas por dentro você está acabada. E eu estava arrebentada, né? Porque o trauma foi muito grande. As perdas foram demais, sabe? O sofrimento, as dores eram demais, as limitações eram demais. Eu sempre fui uma mulher muito ativa, né? E, de repente, você se vê presa numa cama, numa cadeira, sem saber se você vai andar de novo ou não. Então, é muito complicado isso. Uhum. E eu... como eu te falei, me apaixonei pelas narrativas. E ali eu percebi. Eu não sei, eu não falo que é mágico, mas é uma experiência subjetiva, é única, porque é individualista, porque é de cada um. Eu comecei a sentir algo diferente, eu não sabia explicar. E um dia, eu cheguei, ainda no 1º ano, eu cheguei para uma professora e falei assim, professora, eu sofri um acidente, contei toda a história, resumi a história para ela. Porque quando você fala algo para alguém, você já imagina a resposta que você quer, né? Então, quando eu falei, professora, eu não consigo, eu entendo, mas eu não consigo guardar, eu não consigo memorizar, eu não consigo juntar o texto, porque era difícil para mim, pós-acidente, pós-traumatismo. Aí, ela olhou bem para mim e falou assim, ela me chamava de Maria. Maria, é o seguinte, se você passou no vestibular, que potencial você tem? Aí ela falou assim, leia 1, 2, 3, 20 vezes, se for necessário, o texto. Mas acredite que você pode. Na hora eu fiquei assim, poxa, eu queria que ela ficasse, não, tadinha de você, né? Porque você... não. Ela foi muito, sabe, enfática e eu agradeço a professora por isso. Porque quando ela falou aquilo, ela não estava menosprezando o meu sofrimento, não. Ela estava falando, eu acredito em você, né? E isso me fortaleceu muito também, porque eu comecei a exigir mais de mim, sempre mais. E a literatura, ela foi me fortalecendo, sabe? Eu não sei, como eu te falei, é muito pessoal, é muito individual, subjetiva a experiência que cada um tem com a leitura, com o texto. Mas quando eu leio um texto para você, ou quando você lê um texto,
você recebe uma mensagem. Cabe a você deixar que aquela mensagem, né, trabalhe em você ou não. E eu comecei a permitir todas as mensagens, todos os trabalhos. E eu comecei a me destacar até na faculdade. Né? Mesmo com toda a minha limitação, porque não era fácil, Regi. Sim, imagina. Na época não tinha asfalto, né? Era calçamento. Sim. Eu pegava... Quando não chovia, era legal, porque assim, era só as muletas e a bolsa da faculdade. Mas quando chovia, eram as muletas, a bolsa e o guarda-chuva. Então, era difícil. Mas eu consegui concluir a universidade, o curso de letras, e deixei de ser apontada como a mulher do acidente para ser a professora Si. Né? Comecei dar aulas particulares, né? E quando você faz um trabalho que você gosta, eu falo, a melhor propaganda é o boca a boca. Sim. Sabe? Porque as pessoas vão falar, porque o meu filho está com... mas eu tenho a professora assim. E eu consegui muitos alunos, sabe? E comecei, mas na sala de aula, não. E em 2010, o professor Guilherme, ali, que era o diretor do cursinho Gene, ele me chamou para oferecer as aulas de língua portuguesa, redação e literatura. Aí eu peguei língua portuguesa e literatura, morrendo de medo, porque eu nunca tinha entrado numa sala de aula. E eu lembro que era um final de semana, passei o final de semana dando aula no espelho. Preparei a aula e ficava dando aula para mim mesmo. E para as minhas netas, minhas netas, né? Minha neta, porque a Ana ainda não tinha nascido, para a Maria. Colocava a menina, acho que é por isso que hoje ela não gosta de língua portuguesa. Colocava ela sentadinha na frente e dava aula para ela. Traumatizou a neta, assim. Olha o detalhe aí. Assim, descobrimos. Ela está contando tudo, traumatizou a neta. Traumatizei a neta. Mas já se curou também. Ai, que bom, mas isso é importante. Mas ela não gosta de português. E entrei na sala de aula com aquelas borboletas no estômago, com muito medo. E assim, só que eu percebi que quando eu entrei na sala de aula, eu me transformei. É como se eu fosse uma outra pessoa. Eu olhei acho que eram 60 alunos que tinha na sala na época. Então, aqueles 120 pares de olhos, todos olhando para mim, me apresentei, porque quando você vai com a tua verdade, né, é a tua verdade. Falei com eles e ali eu comecei. Regi, assim, eu saí de lá em 2018, mas posso te contar uma coisa, viu? Muitos alunos gabaritaram em literatura, porque eu fui investir, eu falei, eles não gostam de ler, porque é uma dificuldade hoje. Naquela época já era, imagina agora, né? Mas é uma dificuldade de a pessoa se concentrar numa leitura. Sim. Pegar um livro, porque está tudo muito fácil com o celular, as informações chegam muito rápido, você não tem tempo de digerir uma, já vem outra, e a gente vai, eu falo, engordando com tantas informações. Né? E eu falei assim, bom, é o meu caminho. Né? E os meus alunos gabaritavam, porque eu era o texto. Então, eu investia, eu lia, relia, interpretava, fazia uma análise, chegava com ele na ponta da língua e passava para os meus alunos. De aluno falava assim, nossa, prof, eu nunca vi uma obra, eu vou ler, eu vou comprar o livro para ler. Não eram todos, óbvio, né? Mas, então, aquilo, eu falava, não, eu estou no caminho certo. Então, eu sempre senti uma mágica, na verdade, quando eu entrava na sala de aula e começava a lecionar. Teve um aulão que nós fomos ali para o Iguaçu, eram mais de 500 alunos, sabe? E fui morrendo de medo, porque eu falei, gente, 500 alunos, né? De todos os lugares, de toda da região. Só que, assim, quando você fala a tua verdade... Verdade prevalece sempre. A verdade prevalece e toca as pessoas, sim. E sendo você mesma. É verdade. As pessoas que me conhecem, quem me conhece sabe. Eu sou assim, aqui com você, na rua, no mercado, na minha casa, quando eu estou lá na confeitaria atendendo, eu sou eu. Sim. Eu não posso... um dia me criticaram, mas você está sempre sorrindo. Eu falei, gente, a gente já não é muito bonitinha. Se a gente ficar com a cara feia, o que vai acontecer, né?
Porque, assim, eu tenho muitos motivos para... Tenho motivo para chorar? Tenho, Todos sim. têm, né? Todos temos. Mas eu tenho motivos para sorrir também. Sim. É aquela história, para você olhar pro lado claro da vida. Não é fácil, né? Se eu falar para você, não. Tem dias que é uma luta constante contra a gente mesmo. Mas a gente vence, sabe? E foi por isso, né? Porque aí começou a confeitaria. Aí eu parei um pouquinho com as aulas, né? Mas eu sempre juntei a literatura, a leitura com a doçura. Né? O pão de mel. O pão de mel, os beijos do mel. Beijos do mel. E eu tenho, lá na confeitaria, sempre tenho livros. Então, eu jogo... sem querer, eu esqueci um livro aqui na mesa, né? Não Sim. eu deixo ali de propósito para que o cliente chega de tão cansado, às vezes, tão estressado, ele pega o livro, ele lê uma página, ele já desvincula um pouco do que está do estresse dele. E, assim, é muito sutil, mas é eficaz. Sabe? E depois disso, aí eu mudei, abri a confeitaria, você já sabe, eu fui lá no centro, depois eu fui lá para minha casa. Mas, 2022, aconteceram coisas muito difíceis, né, na vida de todo mundo. Sim. Eu acredito, o período da pandemia foi muito difícil para todo mundo. E não falo só em termos de negócios, mas eu falo em todas as áreas. Todas as áreas, né? Nós tivemos que mudar, que nos anular, reinventar. E foi o que a gente fez. Eu trabalhava com o Pedro lá na confeitaria e, de repente, teve tudo isso. A gente teve que se reinventar e ele descobriu o amor pela pizza. Aí... Quando eu fui lá para minha casa, ele foi para outro espaço, porque a pizza exige muito espaço. Uhum. E o espaço lá Ele tem a pizzaria hoje? Ele tem a pizzaria. Como que é o nome da pizzaria dele? 369 Pizzaria. 369 Pizzaria. Então, para você que está nos assistindo, tem a pizza do Pedro, filho da Si, que é ela que passou todas essas magias, né? A gente fala o poder que ela tem de fazer algo com as suas doçuras. O filho também herdou na parte do salgado. Então, aí fica a dica para o final de semana. Quer uma pizza? Liga lá e encomenda a sua pizza. E não deixa também de seguir a Si nas redes sociais. Aqui tem o Instagram dela, você vai estar vendo ali também, você pode estar seguindo. E ela tem as suas doçuras, a sua magia. A Si que já foi para a Rede Globo, com esse trabalho de empreendedora. A Si que esteve no show rural da Copavel, em Cascavel, esse ano. Foi a protagonista da história de um projeto que ela contempla Laranjeiras do Sul e também, por que não, a região. Coisas boas temos que expandir e falar. As coisas que transformam, ela pode, ela consegue e é capaz. Então, você que está nos assistindo aí, fica com nós. Fica aqui ligadinho para conhecer essa trajetória da Si e desperta em você mesmo. Com o teu projeto engavetado, com os teus planejamentos, já estamos no final do mês de março. O que você já fez em 90 dias de 2026? Hashtag 2026 é nosso, é meu, é teu. Você tem o poder de escrever. Não espere alguém chegar para você e dizer, você é capaz. Siga o exemplo da Si. Foi lá com muletas, enfrentou uma faculdade. Foi lá com um traumatismo craniano e se tornou a professora. Foi lá e criou os beijos do mel. Foi lá e chegou à Rede Globo. Um acidente com perca ficou ela e seus filhos. E ela não deixou a história dela acabar. E reinventou e continua escrevendo todos os dias. Fica com nós, que aqui você vai conhecer mais sobre essa mulher protagonista feminina que faz a diferença, como você também faz. Você que levanta as madrugadas, que vai lá, tira seu leite, você que faz o seu pão, prepara o café para seus filhos, leva seu filho no ponto de ônibus ou vai de carro levar correndo, muitas vezes até de pijama. Corre lá, deixa seus filhos na escola e volta para sua casa, se produz e vai para o seu local de trabalho. E você faz o teu destino, a tua vida. Você é capaz de escrever. Ninguém vai dizer o que você vai fazer. É só você que pode. É só você que faz.
E aqui nós estamos não para romantizar a dor da Si, mas sim ela sendo a protagonista do seu potencial, que é o mesmo teu que você tem aí, que você ainda não se descobriu para fazer chegar até você esse trabalho que você é capaz de fazer. Vamos lá, Si. Conta para nós agora, bem rapidinho, a Globo, como você chegou na Rede Globo lá, porque ela tem muitas histórias, gente. E para você também, volta lá, nós temos já nos primeiros episódios do ano passado, de 2025, a Si já esteve aqui, já contou também sobre o acidente, já contou das percas. Então você volta lá e vê essa trajetória da Si, mas hoje nós queremos repetir a Globo e o Show Rural Copavel em Cascavel, que ela apresentou com mais 3, 4 mulheres protagonistas e levou um número de caravanas de mulheres para ouvir. Lá ela estava junto com uma delegada e mais outras mulheres. Fica ligadinho que ela vai relatar todo esse trabalho, que esse potencial que a Si Carvalho, aqui de Laranjeiras do Sul, chega, faz e transforma. Então, Regi, antes, pegando um gancho aí na tua fala, quando eu fui para a Globo, eu não sei como eu cheguei na Globo, na verdade. Foi até cômico, por quê? Era a pandemia, né? Mas naquele período, eu tinha uma pessoa aqui em Laranjeiras, do Sebrae, e ela ficou muito impactada com a minha história. Eu posso falar o nome dela? Pode. A Angélica, a Bia, que era do Sebrae aqui. Uhum. E aquela potência de mulher, né? Sim. Porque ela é. E ela falava assim, Se, quando vier algum palestrante, né, de fora aqui, que não conhece a sua história, eu vou pedir para você escrever uma carta contando a sua história e deixa comigo. Porque assim, quando vem, eu vou imprimir. E ela sempre encomendava, ela comprava os beijos do mel para deixar numa caixinha, né, no hotel, esperando a pessoa, o palestrante, e junto ela deixava a minha cartinha. Tudo bem. A partir dali, comecei a receber ligação. Um dia eu recebi uma ligação de Cascavel, de uma rádio de Cascavel, perguntando se eu poderia me entrevistar. Tá, pode, né? É o tipo de coisa que você não conta para os outros. Por que eu vou falar, uma rádio? Não, aconteceu. Passou um tempo, uma rádio de Brasília entrou em contato comigo. Falei, Brasília, né? Não, pode, do Sebrae, era vinculada ao Sebrae, pode, dei a entrevista. E um dia começou a ligar um número do Rio de Janeiro, insistentemente. E eu não atendi, porque eu falei, deve ser do presídio, né? É golpe, eu não vou atender, me recuso, não vou. E não atendi. E eu lembro que foi assim, umas 10 ligações, e eu recusava. E veio um WhatsApp. A pessoa falou, olha, você é fulano de tal, proprietária da confeitaria tal, eu sou fulana Dani Souza, da Rede Globo, e eu preciso falar com você. Você atende o telefone? Agora atenda. Não, mas mesmo assim eu ainda fiquei. Dei com medo, né? Falei, bom, vou atender, o que vai acontecer, né? Aí eu atendi, aí ela se apresentou, realmente era da Rede Globo. Eu nunca perguntei para eles como eu cheguei até lá, eu sei que eu cheguei. A minha história, eu acredito que foi a entrevista para Brasília. Aí ela falou, era uma sexta-feira, você vai gravar na segunda. Ela me informou, você vai gravar na segunda, você precisa fazer isso, baixar tal coisa, não sei o quê, e assim, tal. Tá. E foi o que aconteceu. E aconteceu. Eu encerrei, fechei o mês da mulher no programa Encontro, da Fátima Bernardes, com a minha história, né? E foi interessante porque, assim, foram 40 minutos de entrevista. Eu falo que eu falei 50 quilos, né? E o que foi ao ar foi
300 gramas, porque eu usei o tempo do Sebrae, né? Foram 3 minutos. Então, eles editaram tudo. E eu fiquei assim, a parte que eu fiquei triste foi porque eu falei, morava em Laranjeiras do Sul, tal, mas eles não falaram. Eu levei para o coração isso, porque eu queria que falasse Laranjeiras. Mas, assim, foi uma honra, Regi, porque levar para o Brasil, não é porque foi a Rede Globo, né? Poderia ser qualquer emissora, mas pela oportunidade de levar o nome de Laranjeiras para o Brasil, ou para a América Latina, né? Porque ela também é da América Latina, falando, atrelado à poesia, à doçura e à superação, foi a minha forma de falar: obrigada, Laranjeiras, por você ter me acolhido no pior momento da minha vida, sabe? Eu me emociono porque eu me sinto, até hoje, assim, ai, mas que legal, mas assim, não é a Rede Globo, sabe? Mas foi a oportunidade. O reconhecimento como pessoa, né? Nossa, mas eu tenho que, antes disso, eu tenho que falar que quem deu o pontapé inicial foi o Luchini, tá? Foi o Rafa, porque acho que 10 dias antes eu participei do talk show dele, né? Eu lembro que eu fui. E depois disso, aconteceram coisas assim que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Aquela menininha lá do sertão, né? Retirante da seca, que comia preá, de repente está ali na Rede Globo. Né? Então, eu falo, tem um propósito em tudo isso. Tem um propósito em tudo que eu passei, nas dores que eu enfrentei e que ainda enfrento. Né? Sim. E como eu te falei, de 2022 para cá, foi muito difícil. 8 de novembro de 2022, eu perdi meu pai. Eu não pude nem me despedir porque ele estava lá na Bahia. Né? Não dava tempo. Depois, 1 ano e 3 meses depois, eu perdi minha mãe. Né? Em 1 mês, nós descobrimos uma doença terminal e ela foi embora. Né? O ano passado, eu quase perdi uma das minhas netas. Então, foi pancada atrás da outra, sabe? E foi aí que eu pensei, Regi, de novo. Porque eu falo, Deus, ele me leva ao extremo para eu, né, me reinventar. Aí eu falei, não, essa dor não pode ser em vão. Tem que ter algum motivo para isso. E foi aí que eu comecei a pensar nas outras. Porque a minha história, sempre testemunho de vida, quando eu conto para alguém, eu sinto que é impactante, que as pessoas ficam impactadas com a minha história. E isso não pode ficar só para mim. Sim. Não passando, ai, coitada, passou um acidente, foi vítima, tenho todo o direito de me colocar no lugar de vítima, mas eu não quero. Né? Eu quero fortalecer mulheres através da minha história. E como eu vou fazer isso? Através da literatura. Né? Através da literatura. E você pergunta, como se o povo não gosta de ler? Né? Não é fácil, mas as mesmas técnicas que eu usava com os meus alunos lá no cursinho, eu usei no projeto, sabe? Como que é o nome do projeto? Olha, esse que eu fiz, porque foi um projeto pelo PNAB, pela política PNAB, a Política Nacional de Fomento à Cultura Aldir Blanc. Aldir Blanc era um escritor, um compositor que faleceu, infelizmente, na época da pandemia, por isso tem esse nome, né? E eu fiz. Eu fui lá e me inscrevi. Né? Falei, vou me inscrever. O máximo que pode acontecer é o não. O não eu já tenho. Sim. Né? E fui. E foi bem complicado, porque foi bem na época que a minha neta adoeceu. E eu precisava ir a Santa Catarina. No dia que eu entreguei o projeto, no outro dia eu viajei para Santa Catarina. E fiquei 22 dias lá. E eu... Assim, mesmo lá, eu pensava, como que eu posso ajudar os outros através da minha história? Aí, montei esse projeto, fui selecionada, né? E comecei. Antes de começar a desenvolver na prática, teve a parte da pesquisa, né? Porque você não pode simplesmente chegar, vou fazer. E comecei a pesquisar. Então, todo evento que tinha sobre mulheres, eu estava lá. Passeata, aquela passeata que teve, né, em prol da Tatiane, rodas de conversa, tudo
tudo que você possa imaginar em relação às mulheres. De julho até começar o projeto, eu participei. Conversei com mulheres, conversei com amigas, conversei sobre a vida. E a cada história que elas me contavam, elas falavam dos traumas, das suas dores, porque todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, né? Nós temos nossas dores, porque nós somos seres humanos e entra o regionalismo universal, que a minha dor da perda aqui é a mesma dor da perda de alguém lá do outro lado do mundo, não é? Então, eu comecei a anotar na minha cabeça essas histórias e pensei, não. Aí esse projeto se chama, esse que eu desenvolvi, Leitura e Esperança, fortalecendo vidas através da palavra. Uhum. E no dia 12 de agosto eu comecei, na prática, né? Eu desenvolvi ali no CRAS, com as mulheres ali do CRAS. A princípio, eu pensei que fosse participar só mulheres em vulnerabilidade. Eu estava muito enganada, porque foram mulheres de todas as esferas, né? Sim. Porque uma tem o luto, a outra tem um diagnóstico, a outra tem a própria vulnerabilidade social ou outra vulnerabilidade, violência doméstica, né, que é o que está aflorando na sociedade. As pessoas falam, às vezes você fala só... Não é que eu falo só disso. Olha a sociedade como está permeada, né? E eu percebi também que esse caso da violência tem um tabu, tem um preconceito que muitas vezes as pessoas não falam, não é porque não querem, é porque sente vergonha, tem medo do julgamento, porque a sociedade julga muito. Ah, por que fulana tem tantos filhos? Ah, por que não larga? Né? Eu, voltando um pouquinho, eu escutei muito. Ah, mas se morava lá no sertão da Bahia e não tinha água, por que não saía? Como se fosse fácil. Então, eu não posso falar da realidade de uma mulher que sofre abuso dentro da casa, porque eu nunca passei por isso. Eu não posso falar da realidade da pessoa que trabalha lá nos Pampas, né? Se eu morava lá no sertão. Então, a gente pode imaginar, mas a gente não pode saber como é. Né? Às vezes, eu sou um pouco mal criada, e eu admito isso na frente de todos vocês. Eu escuto muito isso. Posso falar que o meu trauma ele já está assim, bem restaurado. Mas eu tive vários traumas, né, do físico ao psicológico. Mas tem um que eu ainda não venci, não sei se eu quero vencer, que é o de dirigir na 277. Porque o meu acidente foi na 277. E tem pessoas que julgam, olham bem para mim e falam assim, nossa, mas já faz tanto tempo. Você ainda não superou isso? Antes eu ficava quieta, né, não falava nada, engolia. Mas agora não, agora eu estou um pouco bocuda. Dá vontade, eu não falo, mas dá vontade de falar assim, ô, seu ceboso, né? Eu falo assim, olha, você não pode saber o que eu sinto para você me julgar. Então, se você... Eu espero que você nunca passe por 10% pelo que eu passei. Mas só alguém que vivenciou a mesma história que pode vir falar comigo sobre isso. Ponto. Aí eu comecei a colocar algumas pessoas nos seus devidos lugares. Sabe? Porque às vezes é muito fácil você julgar o outro sem saber da realidade. Aqui te faz um gancho também, né? Eu, lógico, não compara, eu bati o carro, né? Sofri um acidente, foi bem mais leve no caso, mas é acidente. Eu também hoje me paraliso diante de um volante, né? Já ouvi também, como que você enfrenta fulana, como que você faz isso? Você fala até para palestra e você não enfrenta um volante. Mas o trauma cada um sabe, né? Eu, assim... É um trauma que há muito tempo já foi que ocorreu esse acidente e eu não consigo dirigir. É um trauma que a gente tem. Já fez acompanhamento com psicólogo? Sim, já fiz acompanhamento com psicólogo, já fiz terapia. E assim, ainda não consegui, não sei por que ainda eu não consegui me libertar. Então, é um trauma. É um trauma. É um trauma que a gente tem e que um volante nos paralisa. Eu sento no carro, quando chego ali, eu suo demais, eu tremo. E já passou muitos anos isso.
né? Então, assim, me bati, teve, né? Estragou bastante o carro e tudo mais, mas, assim, traumas. E como o trauma de um volante é o que acontece com todos nós, um trauma de outras situações também, o trauma da violência, como você falou, nós aqui sempre a gente toca no assunto da questão de violência, mas a gente não sabe, graças a Deus a gente nunca viveu essa dor, mas a gente já ouviu as dores, né? Ouvir as dores dos outros. Então, quando uma pessoa passa por isso, é totalmente diferente, né? Agora, quando você escuta, mas assim, a gente tem que encorajar essas outras a relatarem, até falarem. Eu nunca falei aqui, aproveitando o teu, falando desse trauma que eu também tenho, de um volante. Então, nós não sabemos. Vamos aí, enfrentamos microfones, palestras, reuniões com mais de 500 e poucas pessoas, como você foi professora e teve lá, e não, mas faz parte da vida nossa. Sim. Como que nós vamos entender isso, né, Si? Nós somos humanos, sabe, Sim. Regi? E assim, eu falo que a autoestima não é ter medo, não é... Muitas vezes nós estamos todas assim, todas bonitas, né, externamente, mas interiormente a gente está arrebentado e ninguém vê. Sim. Então, eu falo, precisa muita coragem para você falar, eu tenho uma limitação, eu não dirijo na 277. Eu dirijo na 158, eu dirijo aqui na cidade. Quando eu fui para a Bahia em 2000 e alguma coisa, eu não me lembro, eu dirigi de Irecê até o povoado onde meu pai morava, né? Uma cidade esburacada lá no sertão, mas eu fui. Então, assim, é a 277. E tem que ter muita coragem para falar, eu não consigo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando eu vou para 277, assim, mesmo que seja de ônibus, seja de carro, com outra pessoa dirigindo, óbvio, né? O que eu sinto é uma angústia muito grande. Sim. E eu penso que se eu pegar... Eu sei dirigir, mas se eu pegar o meu carro, entrar na 277, assim, sentindo isso, o que vai acontecer? Eu serei um perigo para mim e para os demais. Sim. E eu jamais quero provocar em outra pessoa o que fizeram comigo. Sim. Não quero. E está tudo bem. Existem outras maneiras de você ir. Sim. Se eu vou um dia conseguir superar mais um trauma, não sei. E está tudo bem. Não tem problema por isso. Eu não deixarei de ser assim por causa disso. É a minha história. É uma cicatriz que eu tenho, como eu tenho no meu rosto, como eu tenho na minha perna. E vou encarar. Porque é mais uma cicatriz que diz, você sobreviveu. E vamos lá, Si. Nós já conversamos bastante com a Si. A Si dá muitos programas para trazer, para falar. Mas eu quero falar hoje que ela esteve no Show Rural em Cascavel, no projeto Elas por Elas. E lá ela esteve com várias protagonistas também e com muitas caravanas falando das mulheres, falando desse trabalho. Então conta para nós essa tua nova experiência, assim, essa experiência aí que levou estar junto com essas outras protagonistas, falar para muitas mulheres e que aqui foi caravana e tem de outros lugares caravanas também, dentro de um Show Rural Copavel. Ele é uma vitrine de negócios, mas assim, a gente dá os parabéns por ter colocado um painel falando sobre as mulheres. Então, isso tem que se tirar o chapéu. Esse trabalho, quando acompanhei, né, toda a tua trajetória, então a gente sabe o quanto que isso é importante para uma sociedade. E aí você fala, graças a Deus que nessa grande show, esse show rural aí que é de negócios, com esse painel aí, falar sobre nós. Conta toda essa experiência, como que foi, quais os temas, quem estava com você lá e toda a sua trajetória e que isso trouxe para você e para as mulheres que estavam lá, a diferença. Olha, estávamos em 4, né, na verdade. O convite foi da Ana Rise, que é a idealizadora das Founders, que é um grupo de empresárias que estão à frente de assuntos relacionados às mulheres, né? Estava a secretária da Mulher lá de Toledo, a delegada da Delegacia da Mulher de Cascavel, tinha também a Ana,
que ela é uma jovem muito corajosa, que também ela comprou a causa da mulher em Cascavel, principalmente da mulher em vulnerabilidade, sabe? E eu estive o ano passado lá com a Ana Rise também, com Elas por Elas, eu estive com a ex-primeira-dama de Cascavel, né, a Fabiola Paranhos, nós fomos convidadas para participarmos do painel Elas por Elas na Feira do Empreendedor. Mas foi mais para falar como começou minha trajetória, como foi como que eu cheguei até a Maria Bonita, né? E eu lembro que eu falei que estava idealizando o projeto. Isso foi lá em maio do ano passado. E todas falamos sobre isso, sobre a mulher, né? E eu, em especial, falei sobre o meu projeto. Que eu não falo que é meu projeto, é nosso. Porque quando você fala mulher, você está falando de todas as mulheres. E engana-se quem fala assim, olha, é só mulher. Não, porque onde tem uma mulher fortalecida, tem uma família fortalecida, tem uma sociedade mais forte. O reflexo é social, porque tudo que está acontecendo com a mulher, desde a violência até os outros traumas, as outras dores que ela tem ali enraizado, quando é sanado, porque eu quero deixar muito claro aqui que não é um projeto terapêutico, porque eu não sou terapeuta, eu sou professora de literatura que é a arte da palavra, né? E também não é assistencialista, não tem assistencialismo. Mas você tem que ver casos e casos. Então, essa oportunidade que eu tive de falar sobre isso, de mulher fortalecer mulher, porque muitas vezes existe até uma competição entre as mulheres. Sim. Né? Julgamentos, né? E existe. Não vou ser hipócrita aqui de falar que não existe, claro porque que existe, sabe? Mas quando uma mulher estende a mão para fortalecer outra mulher, é muito grande. Tivemos um caso, não vou aqui expor ninguém, mas nós tivemos um caso de uma mãezinha que a filha adoeceu em outubro do ano passado, uma doença muito séria, muito grave, e nós não podíamos fazer muito. Mas o nosso grupo, que nós temos um grupo, Vozes da Coragem, né? Uma fortalecia, porque uma mãezinha, lá sozinha em Curitiba, com a filha sendo operada, sabe? Imagina a solidão, a dor dessa mulher. Então, nós procurávamos daqui, fica tranquila que a gente está aqui meio de olho nos seus filhos que ficaram aqui. Fica tranquila porque nós estamos com você, sabe? Então, isso foi muito, não teve custo financeiro ali, nada, mas foi muito maior. Uma dedicação, né? Foi, porque ela fala assim, nossa, gente, se eu não fosse vocês, eu não sei como que eu teria passado por isso. Então, não é assim. Né? E eu usei a narrativa, e foi o que eu falei lá em Cascavel. Eu usei a literatura para isso, de uma forma muito suave, sem exposição, né? Mas muito eficaz. Porque claro, né? Eu era muito tendenciosa nos meus textos, né? Para tocar mesmo. E as que vieram falar comigo sobre as suas dores, os seus traumas, foram voluntariamente. Eu não forcei. Porque se você forçar, deixa de ser. Sim. E teve muito resultado, porque assim, eu percebi, Regi, que o que faltava para aquelas mulheres não era coragem, não era força, faltava voz. E a literatura, ela devolve isso. Tá? Ela devolveu essa voz para essas mulheres. Ela não falava, não, mas o personagem, quando ela discutia aquele assunto, aquela temática do texto, ela estava se desabafando, estava contando, porque é um tema, como eu te falei, tem temas muito vergonhosos para as pessoas. Não porque a pessoa sinta vergonha, se sinta culpada, não. Porque a sociedade faz isso. A sociedade julga e condena. E, às vezes, executa também, né? E a pessoa acaba se sentindo culpada de passar por um tipo de situação que ela não é culpada, onde ela é a vítima. E eu não enfatizo também no projeto, isso eu falei lá em Cascavel, eu não enfatizo, no caso, a dor em si. Mas como você pode ficar depois dessa dor, sabe? Sim. Você pode voltar, porque assim, quando eu me conecto com as mulheres através da minha história. E é verdade, é a minha verdade, é a minha história, e isso ninguém pode tirar de mim. Né? E quando eu me conecto com elas, fica muito mais fácil você ter acesso. Porque
já existe ali uma identificação. E é o que acontece com a literatura, com as narrativas, com os textos, com os personagens literários. Quando existe a identificação, de imediato ocorre o quê? Uma reflexão. Vai refletir sobre aquilo. E quando você reflete sobre aquilo, é inevitável que aconteça uma transformação. Por menor que seja, ocorre a transformação. Sim. E é isso que a literatura faz, porque quando eu conto a minha história, como eu estou falando aqui, como eu fiz em Cascavel, ela deixa de ser só minha história e começa a fazer parte de um coletivo. E quando eu faço isso, abre caminhos para outras mulheres, se torna caminhos possíveis, né? Então, essas mulheres que não tinham a voz, não sou eu, assim, que dou a voz para elas. É a literatura, é a narrativa. É esta transformação que acontece, como eu te falei, é muito pessoal, é muito particular. É particular Sim. de cada um de nós. Mas acontece. A forma que você lê um texto, que você entende ali, que você recebe, não é a mesma forma, porque eu já vou receber de uma forma mais técnica, por ser formada em letras. Mas todos nós temos uma reação. Então, foi isso que eu passei, sabe? A Ana, ela fez a seguinte pergunta para mim, o que mudou na vida dessas mulheres com esse projeto? Foi algo assim, eu não vou lembrar todas as palavras da Ana, da Ana Rise, mas eu falo tudo, mudou tudo. Porque ela saiu daquela situação de sobrevivência, né? E passou a viver. Né? E viver como uma pessoa, um ser social digno de ter uma vida digna, independente da sua classe, né? da sua classe social, mas de ter uma dignidade. E viver com dignidade é você renascer. E eu falo isso, Régio, porque eu renasci. Sim. Eu tinha perdido a minha dignidade no sentido de, graças a Deus, obrigada a todas as pessoas que naquele período crítico da minha vida me carregaram no colo. Até o guarda do banco, quando eu ia ao banco, ele me carregava no colo porque não tinha acesso, né? Me carregaram no colo, me estenderam a mão de alguma forma. Serei eternamente grata por isso. Mas a minha dignidade estava machucada. Porque é difícil um dia você está bem, depois no outro você já depende dos outros para tudo. Mas, assim, e a literatura devolveu essa minha dignidade, sabe? Eu voltei a me reconhecer enquanto um ser humano e um ser social. E hoje eu sei o meu valor enquanto ser humano e ser social. Isso não significa perfeição, porque ninguém é perfeito. Sim, se tem alguém perfeito aí, se manifeste, né? Não existe, ninguém é perfeito. Mas superação é isso. É você reconhecer suas falhas, seus defeitos, né? Suas limitações, e mesmo assim você conseguir. E o projeto é isso, sabe? Não tem aquela frase que diz assim, quando você guarda a sua dor, guardar sua dor no bolso e cuidar da dor do outro. É exatamente isso. O ano passado foi um ano muito doloroso para mim. Muito difícil, muito difícil. Mas o que eu fiz? Porque, às vezes, eu me pergunto, gente, esse projeto foi para mim ou foi para elas? Né? Porque é uma via de mão dupla ali. Sim. Eu entregava e eu recebia, sabe? E é isso. E não é nada muito extraordinário. Não é nada muito... Você pode fazer isso com a tua vizinha, dando o ombro, ouvindo, sabe? Menos julgamento e mais humanidade, mais empatia. Sim. Porque é isso que está faltando. Às vezes eu julgo, porque eu vi aquela ali na internet, nossa, né? Mas você não sabe a vida da pessoa, sabe? Você não conhece. Então, é sobre isso, é sobre mulher fortalecer mulher, sabe? Eu falo, não julgar, mas fortaleça, sabe? Um sorriso, um bom dia, um oi. A vizinha está ali lavando a calçada. Oi, vizinha, bom dia, tudo bem? Pronto. Talvez seja o único momento que ela vai ter um bom dia, sabe? E, de repente, o teu bom dia vai deixar o dia dela melhor. Um sorriso deixa o dia de alguém melhor, sabe? E é isso que eu faço. Eu falo. Eu sempre comparo que a minha
esse projeto é assim. É como... eu não vou lembrar o autor, porque a minha mente, depois do Covid, não ficou boa a memória da pessoa, mas que diz assim, que a literatura, ela é como um fósforo aceso no meio da noite, né? No meio da escuridão ali. O fósforo, ele não vai iluminar quase nada, mas ele vai mostrar a escuridão que tem em volta. E é sobre isso, sabe? Então, o meu trabalho é isso, é mostrar que você pode iluminar. Talvez um grupo de 10, 20, 30, uma pessoa. Mas já é isso, porque o mundo, ele está muito... Ai, dá uma preguiça às vezes, né? Ele está muito chato. Desculpa a palavra, chato. O mundo está muito triste. As pessoas estão tristes, sabe? Então, quando você fala algo de positivo para alguém, quando você demonstra isso, você faz a diferença. Tá? Eu não sou melhor do que ninguém. Sim. Mas eu estou usando a minha história, né? A minha vivência, a minha trajetória, na verdade, exatamente para isso. Para iluminar um pouquinho a vida de alguém através da literatura. Então, que esse programa de hoje sirva para você, que está nos assistindo aí, fechando o mês de março, o mês da mulher, trazendo a que você pode. Pelas piores dores que você já passou, mas você consegue. Você é capaz, você lutou sozinha muitas vezes, mas com o testemunho hoje que nós tivemos da Si, desses relatos, que olha, de toda a trajetória, ela podia ter ficado quieta. Eu sendo vítima de um acidente e eu vou ficar aqui. Mas a sua dor, ela transformou. Chegou fazendo o seu protagonismo a lugares com logística muito grande. Como foi estar hoje, estar na Rede Globo, contando a sua história, estar no Show Rural Copavel, em Cascavel, fazendo com que a sua história dando visibilidade, para que desperte, busque e transforme. Seja você também. Traga aqui o teu potencial, traga aqui a tua história, para que nós possamos abrir para outras pessoas que estão nesse dilema, muitas vezes, de não saber o que fazer, não saber o que criar. Mas dentro de você, você tem esse potencial, você pode. Seja protagonista de você mesmo. O mês de março foi um mês totalmente dedicado para nós, com muitas palestras, em todas as mídias sociais, trazendo o valor que nós muitas vezes pensamos, que valor? Quem me dá esse valor? Eu tenho. Mas eu estou sofrendo isso. Porque ele me abandonou e eu tive que fazer da minha vida muitas dores. Não, você pode, você consegue. Então eu digo para você que esse programa de hoje, ele fecha esse mês consagrado para nós, com toda essa história. Siga a Si Carvalho. Vai na Maria Bonita provar os seus beijos pão de mel que ela tem lá, né? E também leia, se dedique e transforme. Quando estiver triste, em vez de nós abrirmos as redes sociais, ouvir muitas histórias que a gente só ouve a história triste, mas não ouve a transformação que pode fazer, pega um livro, abasteça, né? Tenha essa literatura na nossa vida. Siga o exemplo da nossa amiga aqui. Essa amiga que está aqui na Laranjeiras, que agora já pode se falar laranjeirense. Sou, de coração, de coração laranjeirense. E que está aí por todos os cantos, levando o seu sorriso, levando toda a sua história, que é uma história espetacular. Como a tua também é, sabia? Regi, mas a minha não. Da onde? A minha tem isso, a minha tem aquilo. Não. Você é protagonista. Se quer a tua mensagem final desse programa maravilhoso, encerrando esse mês, que você tem a dizer para todos nós, sim. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu não poderia deixar de falar também, agradecer as meninas ali, a equipe CRAS, sabe? Que foram, assim, muito abertos.
ninguém faz nada sozinho, né? Sim, sim, todo mundo precisa de... E eles foram, assim, muito dedicados. Todas as vezes que eu fazia uma solicitação, estava ali. Tanto que eu desenvolvi a maior parte do projeto no auditório do CRAS, que é o ambiente que as mulheres já conhecem, né? Que maravilha, né? Agradecer as meninas também que participaram do projeto, as meninas que foram a minha rede de apoio, porque a gente precisa de uma rede de apoio. Agradecer a pessoa da Renata Blonsky, que ela também foi assim, mão de Deus, eu falo, no projeto. Sim. Agradecer a todas as pessoas, os meus amigos, alguns, eu não vou falar o nome, mas os empresários aqui a quem eu pedi brindes para sortear para as minhas meninas e atenderam prontamente. E deixar uma mensagem, sim. Primeiro, para as mulheres, né? Acredite em você, mulher. Sempre acredite em você. Deu errado hoje, amanhã pode dar certo. Se refaça, renasça. Insista, persista e nunca desista de você, sabe? Porque quando você desiste de você, você não... né? Mas nunca desista de você. Aprendam sempre. Isso que a Regi falou, leia, não precisa ler um livro, mas assim, vai lá, até no próprio celular, procure um conto, leia um conto por dia, e você vai perceber como a mágica vai acontecer. Então, a minha mensagem final é, acredite, tenha fé em Deus e tenha fé em você, né? Sim. E faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. É como aquela história, eu estou tirando assim, a formiguinha carregando uma folhinha, mas eu não vou parar. Sabe, não estou aqui para falar, apontar isso ou aquilo. Estou aqui para levar literatura e levar fortalecimento através da literatura. Gratidão mais uma vez, Cida, estar trazendo para nós tudo isso, que ele é muito gratificante. Falar de literatura, falar de histórias reais e fazer com a história real modifique e seja exemplo para outros. Isso é ser protagonista feminina, isso você é, e que sucesso. E que nós consiga com esse teu projeto, que 2026 continue tendo patrocinadores, tendo gente aí para que possa levar tudo isso. Então, para esse projeto continuar em 2026, precisamos de muitas mãos aí. Sim, eu preciso. E quem sabe não surjam umas mãos abençoadas aí para trazer esse projeto com assim ela continuar em 2026. Gratidão, sucesso e Deus vai abrir as portas que Ele sempre prepara para nós, né? E gratidão a você que ficou com nós esse mês inteiro de março, trazendo todas as convidadas que a gente trouxe aqui e dizer a você, você é especial. Não seja deixando que alguém te rotule. Seja você. Ninguém vai chegar e vai dizer, me dá um abraço, estenda aqui. Dê o primeiro passo, dê um abraço, dê um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. Por mais que o teu coração, muitas vezes, esteja com um coração transbordando de dores, de percas, de agonias. Mas abrace e você recebe essa contagia do poder que o abraço tem. Seja feliz e ótimo final de semana. Fique com Deus. Espero vocês no próximo episódio, se Deus quiser, no podcast Fala Mulheres. Se inscreva no canal, compartilhe e deixa lá teus comentários, a tua dica e quem que vocês querem que esteja aqui no nosso podcast também. Dá uma dica lá, Regi, tem alguém aqui? Eu quero estar aí, Regi. Manda lá um direct no meu Instagram, no próprio canal, no próprio Facebook que eu tenho, a página do Fala Mulheres e tenho o meu Face, Regiane Castro lá também. Pode mandar a sua mensagem. Fica com Deus. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.